Fala pessoal, aqui é o Virton. Nós vamos conversar hoje sobre gerenciamento de obras, tá? Mais focado em obras de pequeno e médio porte. Perceba que eu usei a palavra gerenciamento, não planejamento. Tem um motivo, tá? O gerenciamento, ele vai ali no início do teu projeto, na concepção do teu projeto, até o final dele, tá? Ele vai além do planejar, além do planejamento. Mas sim, nós vamos focar hoje mais no planejamento de obras de pequeno porte, tá? Mas é preciso deixar isso claro. E veja também que eu falei a palavra projeto. Por quê? O que é um projeto? Projeto a gente não pode confundir apenas como um projeto arquitetônico, instalações, estrutural. Projeto, quando falamos de projeto dentro de gerenciamento de projetos, nós estamos tratando de tudo aquilo que não é repetitivo. O que é um projeto? É aquilo que é sequenciado, que tem início, meio e fim. Ou seja, se a gente pega uma obra de pequeno porte, nós podemos e devemos considerar como um projeto, tá? Então, devemos sim gerenciá-lo, tá? Quando nós gerenciamos um projeto, tem uma frase muito conhecida que é aquilo: se você não sabe aonde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, por isso a importância de você gerenciar e planejar, porque a gente precisa saber aonde a gente quer chegar, tá? Por se tratar de obras de pequeno porte, acontece dois extremos. Algumas pessoas ou negligenciam, acham que não precisa planejar uma obra, por se tratar de um projeto com escopo menor. Outras acreditam que detalhar muito um planejamento vai fazer você alcançar o sucesso, tá? E os extremos, eles não são bons. Não são bons. Por quê? Se você não planeja, qualquer caminho vai servir. Então você não tem um objetivo, você não consegue, você não tem uma base para seguir, você acaba se perdendo e isso vai prejudicá-lo. Mas também, se você passa muito tempo planejando e não começa a executar, você não vai conseguir enxergar de fato os problemas que vão acontecer na tua obra. Você vai começar a fantasiar, você vai começar a criar uma realidade que não é de fato a realidade, entendeu? Então fica uma pergunta, né? Será que passar mais tempo planejando que executando é sempre bom? É bom a gente abrir os olhos para isso, tá? É muito importante planejar, mas igualmente importante é gerenciar, é controlar esse planejamento, esse projeto, tá? O planejamento ele se divide em 3 partes. Então, planejamento de longo prazo, médio prazo e curto prazo. O de longo prazo é essa tua base. É onde nós já vamos pensar, eu vou iniciar minha obra em janeiro e vou terminar minha obra em outubro, vou terminar minha obra em novembro. Você deve, sim, planejar. O planejamento, ele vai te ajudar a definir prioridades, a comparar alternativas de ataque, a monitorar atrasos e desvios, porque você vai, se uma dada tarefa estava para julho,
Nós estamos em agosto, por que a gente não está executando ela em julho? Então ela vai te dar um norte, certo? Então, definido o planejamento de longo prazo, nós temos também o planejamento de médio prazo. O de médio prazo é aquele planejamento que você divide o de longo e você vai chegar naquele período e vai entender se você vai conseguir cumprir esse planejamento, tá? É engraçado esse cumprir o planejamento, que nós somos muito ruins em definir tempo. É incrível. Quando você pergunta, quanto tempo leva para fazer isso? Quanto tempo leva para fazer? Por mais que a nossa, mais que a gente acredite que isso leva 2 dias, isso leva 3 dias, nós somos muito ruins em definir tempo. Tanto que existe um funil de tempo que diz que nós erramos de 25% até 400%, ou seja, até 4 vezes mais, 4 vezes para menos ou 4 vezes para mais o período. Por exemplo, eu digo que esse serviço dura 1 semana. Esse serviço eu posso terminar ele em 2 dias ou acabar terminando ele em 4 semanas. O início do serviço, ele tem essa margem de erro muito grande, o início do teu projeto. E conforme a gente vai caminhando, a gente vai conseguindo diminuir esse erro, tá? Imagina aí a nossa obra. Quanto mais perto do fim, a gente consegue definir mais. Não, a obra tem 8 meses, mas você já vai percebendo que aquilo ali não vai ser mais ou vai ser menos. E quanto mais perto do fim dos 8 meses, você consegue, não, daqui a 1 semana eu te entrego. Tá entendendo? E quanto mais pertinho do fim, um dia antes você já define, amanhã eu te entrego. Então, a gente tem essa característica, tá? Então, a gente deve levar isso em consideração. Inclusive, no planejamento, muita gente utiliza isso no planejamento. A gente, 3 dias, não, mas não vai ser 3 dias, coloca 5 dias. E isso também a gente pode trazer aqui depois com mais calma, mas muita gente acaba pecando no planejamento da obra dessa forma. Coloca a incerteza em cada atividade, tá? Vamos adiantar. Quando você vai fazer um planejamento de longo prazo, muita gente vai colocando a incerteza em cada atividade. Então, o que acontece? Se para cada atividade eu colocar um fôlego, um pulmão, que nós chamamos de pulmão, que é a minha incerteza, então cada atividade que teoricamente demora 3 dias, eu vou colocar 5 para não ter perigo, para dar tempo fazer. Então lá no final aquele projeto tem 8 meses e vai passar de 8 meses. Por que vai passar de 8 meses? Porque em cada etapa, se eu estou dizendo para quem vai executar que ele tem 5 dias, aí ele não vai executar em 5 dias. Ele vai fazer em 7, vai fazer em 8. Agora, se eu digo para ele que são 3 dias, ele pode até passar para 4 para 5. Mas aquele pulmão eu já tenho no meu planejamento. Mas eu devo jogar ele lá para o final, tá? Isso a gente pode trazer depois com mais detalhes a forma de fazer, como fazer um planejamento de longo prazo, mas não é bem o objetivo de hoje, certo? O objetivo de hoje é mostrar que é importante a gente fazer o planejamento e mais importante é nós gerenciarmos, tá? E aí nós vamos agora, falei do longo prazo, o médio prazo, e aí o que acontece no médio prazo? Muitas construtoras, muitas empresas acabam entendendo que o de médio prazo é você estar atualizando o de longo prazo, e não é, tá bom? O planejamento ele não é para estar correndo atrás da execução. A execução é que deve correr atrás do planejamento, tá? E vamos para o curto prazo, que é onde de fato, principalmente em qualquer projeto, de grande porte, médio porte, mas o de pequeno, de médio,
é onde de fato a gente consegue aplicar e que vai fazer diferença nas nossas obras, tá? Então nós temos 3 escopos: o tempo, o custo, certo? Do planejamento a gente fala de tempo, mas nós também falamos de custo e de como vai ser, né, o escopo. Então o planejamento envolve tudo isso. Então vamos focar aqui no de curto prazo. O de curto prazo é aquele que é feito, na maioria das vezes, semanal. Ele pode ser feito quinzenal? Pode. Mas a gente está falando aqui, nossa conversa, de obras de pequeno porte, tá? Pequeno e médio porte. Então, semanal. É aquele planejamento semanal. E aí a gente precisa de algumas metodologias para que a gente possa, de fato, ter sucesso no curto prazo. E uma das metodologias é o Scrum, tá bom? O Scrum, ele traz uma ideia que é o chamado sprint, certo? O que é o sprint? É quando a gente planeja a realidade. Então, quando a gente enxerga, não tão longe, mas quando a gente enxerga ali uma semana, a gente consegue de fato planejar a realidade, tá? Então a gente precisa fazer o sprint, a gente precisa revisar e demonstrar o sprint e sempre saber o que deu certo, o que deu errado. Precisa ter essas reuniões, tá? Os sprints são essas reuniões. Trabalhei na obra na qual na época eu era estagiário, foi em 2014. E lá eu ainda não tinha essa ideia da importância do planejamento de curto prazo, de que aquilo que eu fazia era um planejamento de curto prazo e que existia uma metodologia por trás e que aquilo era um sprint. Mas toda sexta-feira a gente sentava na sala, sentava o engenheiro da obra, o mestre, os encarregados, eu, né, estagiário, e também na época tinha os estagiários da escola técnica. Então todo mundo, né, que ficava ali na parte de gerenciamento, né, auxiliar também de engenharia. Então existia ali uma equipe da equipe de produção. Então toda aquela equipe, inclusive também o almoxarife, a técnica de segurança. Então, de fato, é importante. Então todo mundo, a gente se reunia na sexta-feira. Nosso horário era 3 horas da tarde e a gente começava a conversar sobre a semana, né, sobre o que aconteceu na semana, quais foram os problemas, como que a gente poderia melhorar, o que cada um poderia fazer para resolver e definir a próxima semana, certo? Então a gente conseguia enxergar a realidade de forma mais clara, porque é uma realidade próxima. Então a gente fazia um planejamento de curto prazo ali com todo mundo. Então esse acompanhamento, com isso, você consegue definir realmente como está sendo a tua produtividade, consegue puxar mais a tua mão de obra, consegue dobrar a tua realmente a execução e consegue evitar os erros. Por exemplo, consegue evitar com que falte um material, então isso já vai evitar um atraso.
Então, isso, semana a semana, vai fazer com que realmente a gente chegue no que nós pensamos no início, no planejamento a longo prazo. Certo? Então, mas para isso, para fazer uma reunião dessa, é preciso, certo? É preciso que você que está na linha de frente, você que realmente de fato vai fazer essa reunião, tenha uma maturidade e passe um clima de confiança. Por que um clima de confiança? Porque aquele momento não é o momento de apontar o dedo, não é o momento de procurar um culpado, não é o momento de procurar desculpa, é o momento de resolver os problemas. É o momento que você vai, de fato, examinar o processo, certo? É isso que devemos fazer. E então esse momento ele é muito importante e de fato vai fazer com que você tenha melhores resultados nas tuas obras, nas obras de pequeno porte, nas obras de médio porte, inclusive em obras de grande porte, tá certo? Esse acompanhamento de perto. Além disso, a metodologia Scrum ela traz algo muito importante e que poucas pessoas fazem, de suma importância, poucas pessoas fazem e poucas pessoas entendem a importância de fazer isso, que é o Scrum diário. O que é isso? Todos os dias você fazer uma reunião rápida. Ah, mas é muita reunião. Ah, estamos perdendo tempo com reunião. É por isso que existe uma forma de fazer. Então, assim, o que você faz? Você todo dia junta a tua equipe em pé mesmo, todo mundo em pé, e aí você tem 3 perguntas a fazer para a tua equipe. O que você fez para ajudar a equipe a realizar o objetivo? O que você vai fazer para ajudar a equipe a chegar naquele objetivo? E quais foram os obstáculos que não permitiu você ou a sua equipe realizar o objetivo? Então, com essas 3 perguntas, isso diariamente, você consegue dia a dia enxergar de fato o que está acontecendo no teu projeto, na tua obra e resolver. A gente não deixar problemas atrasarem o que de fato a gente precisa fazer. Então, isso muito rápido, todo mundo em pé, 15 minutos, vai ajudar muito quando a gente fala de obras de pequeno porte e médio, certo? Então, é uma dica que vai melhorar o desempenho, que vai alavancar, certo? A construtora. Então, se nós pegarmos isso, o Scrum diário, certo? E o Sprint semanal, que já é o teu planejamento de curto prazo, a gente consegue de fato enxergar a realidade, ser efetivo e fazer o nosso papel. Qual é o nosso papel? É resolver, é retirar os obstáculos para que a obra possa fluir, certo? Então, nós definimos as metas e tem um outro detalhe que é o seguinte. Lembra que falei que a maioria dos planejamentos as pessoas colocavam o pulmão, as incertezas em cada atividade? Isso ainda acontece muito. Então, se você tiver
certo? Um planejamento já de longo prazo. E quando você for fazer o de curto prazo, você pode fazer o seguinte: alvenaria 5 dias, tem lá no teu planejamento de longo prazo 5 dias para executar a alvenaria, tantos metros quadrados de alvenaria. Naquele momento da reunião, senta com a equipe, pessoal, essa alvenaria conseguimos fazer em 3 dias. O que vocês acham? A gente consegue fazer em 3 dias? E aí você vai trocar ideia. A gente precisa fazer com que a equipe tenha autonomia. A gente não deve de início colocar para a equipe, faz isso. Deixa ela pegar essa responsabilidade. A gente consegue fazer em 3 dias dentro do nosso planejamento? Bom, se a gente tiver o material, eles vão começar a jogar as ideias e trazer a responsabilidade para eles, e aí eles vão executar. Se a gente tiver o material organizado por cômodo, se a gente tiver com o tijolo estocado nesse formato, aqui, se a gente dividir a equipe em 2, hoje a equipe é 4 pessoas, mas vamos fazer 2 equipes de 2, certo? E aí eles vão começar a trazer essa responsabilidade. Com isso a gente consegue fazer em 3 dias. Você cortou quase pela metade o que estava no planejamento a longo prazo. Por quê? Porque você cortou o pulmão. O pulmão ele não deve estar na atividade, o pulmão deve estar no final do teu planejamento. Se der algum problema lá no final, tu vai ter um mês. Entendeu? Então, a equipe ela vai pegar essa responsabilidade para ela vai ter autonomia, ela vai executar, ou pelo menos vai fazer todo o possível para executar em 3 dias. Então, tá vendo como a tua produtividade ela praticamente dobra? Certo? Então, a importância do planejamento de curto prazo é ali onde tu vai realmente, controlar de fato a tua obra. Tem uma ferramenta muito prática que a gente pode utilizar dentro do canteiro de obra mesmo, tá? Uma é você pegar aquilo que você planejou para a semana e você colocar exposto. Você vai colocar exposto, certo? Você coloca aonde a pessoa está trabalhando, dia a dia, tá bom? Olha, dia 8 você vai estar fazendo apartamento 103, dia 9 você vai estar fazendo apartamento 104, dia 10 você vai estar fazendo apartamento 105, certo? Então aquilo ali vai ajudar você a controlar e também a definir, né, a você ter as suas medidas. Eu lembrei agora de outra frase muito bacana, que é o seguinte: quem não mede, não gerencia. Então você precisa estar medindo realmente a produção da tua equipe, até para as tuas próximas obras. Quando chegar em outra obra, você já sabe, não, a equipe consegue fazer em 3 dias. Vamos tentar agora fazer em 2 dias. Então, cada vez mais, você vai conseguindo puxar e a equipe vai se aperfeiçoando, vai pegando práticas, vai pegando formas de executar cada vez mais rápido. Então, você mede para que você possa gerenciar e para que você possa melhorar, tá certo? Então, você coloca isso. E aí, uma forma de controle prática, não simples, mas interessante de fazer, é o quadro Scrum. O que é o quadro? Você coloca a fazer, fazendo e feito. E aí o colaborador, ele mesmo vai mover aquilo.
fazendo apartamento 101 e o 102, os outros estão ali a fazer. 101 fazendo. E aí quando ele colocar feito, eu já posso colocar o estagiário para ir lá receber e conferir se aquilo que está feito, de fato, está feito da forma correta. Então, percebe? Agora você já conseguiu, além de fazer mais rápido, além de conseguir controlar, medir, gerenciar, você ganha também na qualidade. Você consegue já receber para saber se de fato aquilo que foi entregue, porque ele só pode mover para onde está feito se de fato tiver de acordo com o que vai ser entregue no final para o cliente. Entendeu? Então, essas pequenas coisas, elas ajudam muito quando a gente trata de canteiro de obra, tá? Aí vem uma brincadeira que é o seguinte, né? Você quer ser tocador de obra ou gerente de obra? Porque o tocador de obra é aquele que não tem planejamento nenhum, não segue uma metodologia, simplesmente deixa a obra, né, igual deixa a vida me levar, deixa a obra andar conforme a vontade de quem está fazendo. Tá? Então, se não seja um tocador de obras, seja um gerente de obras gerenciando o projeto, certo? Então, cuidado que o problema pode não estar no teu planejamento. O problema pode estar na execução e na maioria das vezes está na execução. Existe um dado que fala o seguinte, tá? É que menos de 10% das estratégias, né? Ou seja, menos de 10% daquilo que a gente pensou a longo prazo, de fato acontece. Então, veja que, reforçando novamente, né? Tá ficando até repetitivo, mas de fato, a gente tentar minuciar, pegar detalhe por detalhe o planejamento de longo prazo, pensar no que vai acontecer hoje, até o que vai acontecer no dia 31 de novembro, a gente não consegue. A gente vai começar a fantasiar, vai começar a criar coisas na nossa cabeça que pode acontecer ou não. Certo? Então, volto para a nossa frase lá do início, que é: se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Repito, quem não mede, não gerencia. E reforço que não basta planejar, é muito importante igualmente gerenciar, senão você vai estar dentro dos 10%, dentro desse 10% você não está cumprindo o que? Execução, planejamento de forma igual, tá certo? Espero ter ajudado de alguma forma, espero trazer mais conteúdos, mais detalhados, tá bom? De como fazer um planejamento de longo prazo, de como fazer isso de repente dentro de quais programas nós podemos utilizar, podemos trazer isso dentro do MS Prost, podemos, enfim, é um assunto muito grande, tá? E aí nós podemos trazer aqui por partes, falar um pouco de orçamento. Você pode deixar aqui no comentário, aqui embaixo no comentário, o que você espera para um próximo vídeo, e aí a gente vai trazendo isso aos poucos, tudo bem? Espero ter contribuído, espero ter ajudado. Qualquer dúvida pode também falar em nosso direct, e um abraço.